Em Brasília, 19 horas. Em Botucatu, também. Hoje, nossa conversa com o Cacau será com Padre Emerson. Jodemar, Marco, Purunga, Zé Menino, boa noite para todos. Cezinha, boa noite. Vinícius, Plínio, Marcão. Boa noite, Carla. Grava para nós aí, Carla. Boa noite, Purunga. Bete, boa noite. Jodemar, boa noite. Jodemar com Biancão, Ailton, Regis, Dalalaine. Fernando, boa noite. Fabinho Serrão, Cu, Rubinho. Carla, vamos aguardando o Padre Emerson, vamos lá. Convite para o senhor Silvinho, boa noite, Biancão. Zé Ayrton, Pelícia. Epa. Oh, olha aí! Tudo na Santa Paz, Cacau? Tudo certo, Padre Emerson. Vamos só fazer a apresentação aqui do nosso programa, já começamos nosso bate-papo, ok? Tranquilinho. Pessoal, então esse aqui é o Conversa com o Cacau, mais um Conversa com o Cacau, nosso programa aí de toda terça e sexta-feira, 19 horas. Hoje temos a honra de receber o nosso Padre Emerson, né? E aí vocês vão ver o padre falar de algumas coisas que ele não está muito acostumado a falar, né? Vai falar um pouco de futebol, de Corinthians e... Vamos lá, aí, o pessoal já começa... Opa, só uma coisinha, o pessoal gosta muito de cornetar, viu? Então vai ter uns comentários meio chatinhos, mas não liga por eles, não. Pode ficar tranquilo que eu juro que eu não jogo praga. É isso aí. Então, em primeiro lugar, muito obrigado, padre, aceitar o nosso convite, tá? É uma honra estar falando com o senhor. Nós já nos conhecemos de bastante tempo e, assim, vai ser uma honra ter esse bate-papo aí sobre esporte aí de uma maneira bem descontraída e bem legal. Aproveitando, falando da live solidária, durante aí, desde domingo nós começamos a arrecadação, está sendo um sucesso, tá? Quem puder, ainda não fez a sua doação, quiser colaborar durante aqui a live ou até amanhã ou quinta-feira, a gente vai estar recebendo em produtos, ou se preferir, a gente vai estar fazendo uma arrecadação em dinheiro e vamos comprar produtos de higiene para a Fazenda Esperança. Padre, dispensa a apresentação, tudo, mas se o senhor fizesse uma breve apresentação aí para a gente, por favor. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, Cacau. Primeiro, assim, fiquei contente e ao mesmo tempo surpreso com o teu convite, né? Realmente é uma live para mim diferente e desafiadora. Eu falei para você isso em box, mas eu gosto de desafios e acho legal poder bater papo de vários assuntos nessa diversidade, porque eu creio que todos nós estamos inseridos nessa diversidade, né? Então eu te agradeço, né, do convite, da possibilidade, e eu te agradeço também da tua sensibilidade e a tua generosidade de transformar essa experiência desse bate-papo de hoje em algo bem concreto com a instituição da Fazenda da Esperança, através de kits de higiene pessoal diante de todo o trabalho que a Fazenda faz. Sou o Padre Emerson, né? Sou natural de São Manuel, aqui do ladinho, aos pés vermelhos, né? Tenho 48 anos, há 12 anos estou em Botucatu, estou ajudando e servindo aqui na paróquia da Catedral, da qual nos víamos com frequência durante os domingos, e sou padre desde 2002. Então eu já estou com 17 anos de sacerdócio e estamos aí. E sou corintiano. Corintiano. Isso aí só olhar já sabe, né, padre? Isso aí a gente já tem essa... Padre, para a gente iniciar o nosso bate-papo, assim, a gente gosta de deixar as coisas muito claras, né? Que é uma doação para uma entidade, a Fazenda Esperança. O senhor poderia nos falar sobre a Fazenda Esperança? Porque também as pessoas gostam de saber para onde vai
a doação, né? Claro. O dia a gente está mexendo com isso. Então, se o senhor puder dar uma explanação sobre a Fazenda Esperança antes da gente começar o bate-papo. A Fazenda da Esperança é uma instituição que ela nasceu na cidade de Guaratinguetá, aqui em São Paulo. E hoje ela está com 37 anos de existência, começou numa experiência de uma paróquia, onde o Frei Hans era o pároco, e ali tinha um jovem chamado Nelson, e que se sentiu muito tocado com um grupo de usuários de drogas que frequentavam a esquina no percurso entre a paróquia e a casa desse jovem. E sensibilizado com aquilo, ele tomou a iniciativa de fazer algo. Então, como que eu posso ganhá-los para Deus, vamos dizer assim? E começou a se aproximar, através de artesanato, através de bate-papo, tudo. E a Fazenda nasce dessa proposta. De uma proposta de oferecer um caminho novo para quem tem a dificuldade das drogas, mas sem impor nada, mas na liberdade da convivência. Aí começaram a conviver juntos. Do trabalho, começaram a carpir jardim, a fazer jardinagem e da oração, independente da religião das pessoas, mas que algo que o pudesse os uni-los. E foi a força da palavra. Então nasce assim a experiência. Hoje a Fazenda ela está em mais de 18 nações, espalhada pelo mundo todo, e tem um trabalho com mais de 142 unidades espalhadas nessas 18 nações. E o trabalho hoje ela não consiste só na questão das drogas, mas tem trabalho também com os portadores de HIV em fase terminal, que é a Casa Sol Nascente, principalmente em situação de rua. Agora a Fazenda ela começou um trabalho fantástico nesse período de pandemia, que é acolher moradores e moradoras em situação de rua nas suas diversas fazendas. Acolheram mais de 1.000 irmãos e irmãs que viviam em situação de rua e não queriam simplesmente um abrigo, mas queriam mudar de vida, queriam dar continuidade a uma mudança. Então a Fazenda começou também a fazer esse trabalho. Eu, particularmente, conheço a Fazenda desde 1993, em Guaratinguetá, como seminarista. Então, eu já tenho um bom tempo e eu, para mim, assim, eu não tenho problema com a dependência das drogas. Mas a Fazenda me ajudou a ser mais homem, a ser mais humano, a colocar um pouco o evangelho de uma maneira muito concreta e não tão falada, com discurso disso e aquilo, mas vivenciado. Então, a Fazenda me ajuda num estilo de vida. Então, a Fazenda é um projeto, né, a Fazenda da Esperança, que não é simplesmente para deixar de usar drogas, mas é para proporcionar um novo estilo de vida. E trabalha nesse tripé desde quando iniciou. Espiritualidade, que segue a palavra, que é o que une todas as crenças. O trabalho, quer dizer, tem que trabalhar. Cada fazenda tem um trabalho específico. A mais próxima aqui de nós é a fazenda de Piraju, que tem 22.000 pés de café. Então, vivem do cultivo do café. E cada fazenda tem um trabalho específico para a dignidade, a disciplina, a utilidade do ser humano e depois a convivência. Então, todos acolhidos e acolhidas da fazenda é que fazem o ritmo da casa, desde lavar a própria roupa, cozinhar, a limpeza, a organização, porque isso ajuda a recuperar a disciplina, que tem tanto a ver com o esporte. A disciplina de vida, a manutenção dessa disciplina e a dignidade que essa disciplina te dá enquanto homem, enquanto mulher dentro da sociedade. Esse, em rápidas palavras, essa é a experiência da Fazenda da Esperança. Tá, ok. Não, gente, então deu para perceber aí que é um trabalho sério, então essas doações estão sendo colocadas em ótimas mãos e vai ajudar muita gente lá. E conversando com o padre Emerson, né, em box, a gente viu qual seria a principal necessidade momentânea da Fazenda da Esperança e a gente decidiu pelo material de higiene, os produtos de higiene pessoal, e muito obrigado para quem doou e estamos aguardando mais doações para fazer uma coisa bem legal para levar para o padre fazer essa distribuição da melhor maneira. Padre, só uma licencinha. Eu agradeço quem está também participando, meu Deus do céu, isso eu falo que
é uma gota no oceano, mas que se essa gota falta, o oceano sente falta. Então é muito importante, eu agradeço de coração quem se disponibilizou a ajudar. E tem bastante gente, viu, padre? Muita gente aí, o pessoal atendeu o pedido mesmo, tá? Vamos colocar, gente, algumas coisinhas aqui, tá? Vamos ter sorteio hoje de novo. Lalane Croquetes, bandejinha de croquete, muito legal, 2 bandejinhas. Telefone 997985092. Hoje temos mais um parceiro, amigo nosso também da Esqui Sorvetes. Vamos sortear uma sobremesa, tá? Que o Fernando lá da Esqui vai levar na sua casa, tá? Porque agora eles estão entregando devido à pandemia, tal. E só lembrando que na Esqui Sorvetes tem o drive também, mas não é para entrar dentro da sorveteria, é só passar em frente, tá? Porque alguns já pensaram que era para entrar, mas não é não. Então o Fernando, então nós vamos sortear 2 bandejinhas de croquete da Lalane e uma sobremesa, né, que é um fundi, a melhor sobremesa lá do Fernando, já experimentamos, muito boa. Um fundi vai levar na sua casa, tá? E estamos estreando algumas coisas, o painel é novo, caneca personalizada, o caneta, está tudo personalizado. E, padre, uma surpresinha aqui, ó. A caixa misteriosa. Rapaz. Dentro dessa caixa, padre, tem um objeto, que daí nós vamos falar sobre ele aí. Nós vamos perguntar ao senhor aí alguma história sobre esse objeto. E a caixa misteriosa agora é personalizada. Conversa com o Cacau, tá? Totalmente personalizada. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também, tá? Padre, vamos conversar um pouquinho então sobre esporte. Vamos lá. O Emerson, novinho lá em São Manuel. Como que era lá? Ele jogava bola, brincava? Como que era esse quanto ao esporte? O pequeno Emerson lá em São Manuel. Fala assim que o pequeno Emerson era conhecido como Mizi em São Manuel. Mizi. É conhecido como Mizi, né? E deu muito trabalho, não só na área de esporte, como na área de malandragem. Eu costumo brincar que quando eu encontro uma professora minha, eu tenho que até correr, né? Porque a professora, ela chega para mim, ela fala assim, tem uma delas que quando me encontra, diz assim, como que pode? Aquele capeta, aquela peste, vira padre, né? E eu brinco, professor, é para a senhora ver que para Deus tudo é possível, né? Então, a minha infância, a minha juventude, graças a Deus, assim, eu não posso reclamar de tudo que eu vivi, de tudo que eu fiz, de tudo que aconteceu na minha história de vida, me ajudou pra caramba e eu faria tudo de novo, repetiria a mesma dose. Na questão de esporte, foi até interessante, porque essa semana um dos são-manuelenses lançou uma foto no Facebook de 1986. A primeira equipe de natação do poliesportivo, quando inaugurou a piscina, tudo lá, o tênis clube tinha uma equipe de nadadores. E eu fazia parte, eu sempre gostei de natação. Então, um dos esportes que eu pratiquei quando moleque foi a natação, né? E além da natação, o judô. Fiz até a faixa laranja, 2º grau, com o professor Valdemar, eu fiz o judô, né? Então, são 2 esportes que, para mim, assim, me ajudaram muito na questão de disciplina e, ao mesmo tempo, de defesa, né? E também de ataque. Assim, e uma realidade, assim, que o futebol, para mim, ele sempre entrou naquilo que a gente chamava de futebol de rua, né? Era o futebol na rua, na escola, em questão de campo de terra, ali no Manuel Chaves, no instituto, depois na creche, onde meus pais, por trabalho, então eu convivi direto ali na creche Leonor Mendes de Barros. Então ali o futebol era no descampado mesmo, pezão no chão, né? E as latinhas de óleo como a questão do gol, né? A trave. Então, assim, foi uma infância assim, bem sossegada no campo de esporte. E depois as outras atividades esportivas que não eram tão disciplinadas assim como pipa, o taco, né? Você jogar taco na rua, que o pessoal chama de bets hoje, né? Então, foi assim, uma infância e uma juventude que o esporte me ajudou muito até a extravasar
porque eu sempre fui um moleque assim, meio arteiro e meio de bagunça. Então, para canalizar um pouco toda a minha energia e, ao mesmo tempo, criar um pouco de disciplina, deixar um pouco de ser maloqueiro, o esporte me ajudou muito, principalmente o judô. O judô tinha uma serenidade com o professor Valdemar, que era impressionante, parecia um momento de oração. E o comportamento, o respeito, e ao mesmo tempo, quando a gente saía competir com a equipe do judô, a gente tinha sempre essa, você está competindo em equipe, não é omisir. Você faz parte da equipe do seu Valdemar. Então você não está sozinho. Então esse espírito de coletividade, o esporte também me ajudou muito nesse sentido durante a minha infância e a minha juventude em São Manuel, né? Hoje eu estou um pouco assim, vamos dizer assim, sedentário, né? Mas toda a minha trajetória em São Manuel, o esporte ele teve uma presença muito, muito marcante, como eu disse, na natação, no judô e nessas peladas de rua, de campo de terra, terrão, e por aí foi. Enfim, uma infância de uma criança normal, vamos falar dele, uma infância normal de uma criança vivendo tudo que tem para viver, né? É aquilo que eu falei para você, assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz e faria tudo de novo, porque foi uma infância e uma juventude muito curtida, muito vivida, de amizades boas, a própria escola, quer dizer, a creche, assim, tudo. E era interessante, porque tudo envolvia a experiência do esporte. Tudo envolvia uma atividade coletiva. Então, tudo isso foi marcando a história da gente, foi marcando a minha personalidade, foi marcando o meu caráter. E essa coletividade de jogo, de estar em equipe, de buscar liderança, tudo isso daí me ajudou muito. Então, eu tive assim uma infância e uma juventude assim no campo de normalidade, vamos dizer assim, muito sossegado. Graças a Deus. Que ótimo, muito bom saber isso. Só registrar uma presença aqui do jogador Douglas, né, que o craque, foi o melhor jogador do mundo de futsal na época dos anos 80, tal, que a gente fez uma live na semana passada, tá nos ouvindo aqui nesse momento. Um beijão, viu, Douglas? Obrigado aí pela presença. Pessoal dos patrocinadores, o Regis e o Fernando, a Carla, tal, põe o telefone aí põe o telefone aí nos comentários, se o pessoal quiser ir encomendando aí um croquetinho, uma sobremesa aí, tá? Então, é a hora de colocar, né? Pessoal, também eu esqueci o copinho personalizado também. Tem um copo, caneca, caixa, caneta, tá tudo personalizado agora, viu, pai? O negócio tá ficando chique. Tá chique, eu pensei que só eu vinha com a minha personalizada do Corinthians. Sim, não, percebendo. Olha, tá vendo? Todo mundo personalizado. Padre, e assim, o gosto pelo futebol e também pelo Corinthians, como que surgiu isso? Desde criança? Como que surgiu isso na vida? Sim, ó, o futebol desde sempre, para mim, sempre me chamou a atenção o Corinthians. E o que me chamou mais a atenção foi a questão da torcida, a vibração da torcida. Mas isso pela empolgação de moleque, né? Depois eu fui conhecendo um pouco a história do Corinthians. Então, a história do Corinthians, para mim, me chamou muito mais para ser corintiano pela causa da origem do Corinthians, né? Então, a origem do Corinthians, quando eu comecei a ver um pouco a história do Corinthians, ver um pouco a história da formação do time, como tudo aconteceu, e ao mesmo tempo percebendo uma boa parte das pessoas que eu sempre idealizei, poxa, que cara bacana. Aquilo para mim, primeira coisa que eu perguntava, quem que você torce? Corinthians. Né? Então, isso para mim começou a criar uma identidade corintiana.
e nem entrava em rivalidade de times. Eu não tinha muito eu não perdia muito tempo em questão de ficar discutindo rivalidade de times. Nunca fui para bater boca nesse sentido. Mas o que começou a me chamar muita atenção foi a torcida, a força da torcida corintiana, essa massa corintiana, essa fidelidade corintiana, e depois eu fui mergulhando um pouco na história do Corinthians. E vi assim que no ano que eu nasci, em 71, e essa é uma réplica do time de 71, essa camisa aqui, o Corinthians, ele bateu, nem sabia que tinha isso, ele bateu o Internacional no Mineirão, no Torneio do Povo, Campeonato do Povo, e eu sempre tive esse negócio povão, né? Tá no meio das pessoas, tá no meio da muvuca, sempre gostei disso daqui. Aí quando eu comecei a mergulhar na história do Corinthians, aí eu fui me apaixonando, você entende? Eu fui criando essa identidade. Porque eu nem sabia, por exemplo, que o Corinthians teve uma tradição londrina, quer dizer, e tinha no estatuto do Corinthians, Corinthian Foot Club, tinha no estatuto que era um time só para jogadores amadores, era time amador, que não queria entrar para a liga de profissional. E os caras, quando eles começaram a pensar no nome do Corinthians, eles resgataram, porque a tradução de Corinthians vem de Coríntio, que é a origem grega da cidade de Corinto, portuária. E eu, como padre, eu tenho uma identidade com o apóstolo Paulo fora de série. E todo o hino da caridade foi da carta de Paulo aos Coríntios. Então você pode ter tudo, mas se você não tiver caridade, você não é nada. Então mesmo que eu falasse todas as línguas, tal, então eu comecei a ver uma série de semelhanças, e Corinto, essa cidade portuária na Grécia, o cultivo do esporte, o cultivo da disciplina do esporte, era para resgatar e possibilitar quem não fazia parte da supremacia grega de ter a possibilidade de ser um cara envolvido no esporte. Eles tinham times, a gente chamaria hoje de times, né? Mas de treinadores na periferia de Corinto, na parte portuária de Corinto. Então daqui, esse time londrino, ele começa a trazer essa tradição de volta para bater no time escocês, que era Queen's Leader, né? Que era o pessoal, vamos dizer assim, os nobres. Então, tudo isso começou a me pegar. Aí, quando chega no Brasil, no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, né? Trazem o time londrino para fazer um jogo com o melhor time da Liga Carioca, e eles batem de 9-2 no Fluminense. Eu falei, putz, os caras vêm do time amador, vêm para a Liga do Rio de Janeiro. Os caras batem no Rio de Janeiro. Os paulistas, aí depois fui pesquisando e tal, os paulistas estavam criando a Liga Paulista de Futebol. Só que, na época, o ciclismo e o tênis era o esporte, as duas modalidades de esporte que contemplavam a casta paulistana. E a Liga de Futebol Paulista começou na casta paulistana. E uma certa segregação. Aí nasceu tudo paulistano, eu estava lendo aí Atlética Palmeiras e tal. E quando esses caras de São Paulo viram o que Corinthians fez com o Fluminense, os negros trouxeram eles para cá. Chamaram os caras para vir jogar em São Paulo. Os caras vieram. Bateram todos os times paulistas. Aí eu falei, putz, você vê, uma tradição da Grécia, de Corinto, a expansão para Londres, a chegada no Brasil sem perder a raiz, sem perder a base. E a base era essa realidade. Quando eu vejo a turma em São Paulo, que fazia parte de futebol de várzea, vamos dizer assim, lá de trás, que não tinha a oportunidade da Liga Paulista,
acham aquilo incrível, porque esse time bateu os melhores times de São Paulo e começam a sonhar com um time de periferia, um time que tinha cocheiro discutindo numa barbearia sobre esse jogo, e os negros trazem esse nome. Eu falei, putz, é dar continuidade, você entende? Aí o ano de 71, para mim, o ano que eu nasci, eu admirei pra caramba a história do Zé Maria. Você entrevistou ele esses tempos aí, eu assisti um pedacinho da live. A história do Zé Maria, para mim, é fantástica. E ele estava nesse 71, ele e Rivelino, inclusive foi o Rivelino que fez o gol, que ganhou a Copa do Torneio do Povo, né? E vendo a história do Zé Maria, então, assim, são personagens da história do Corinthians que me fez criar a identidade corintiana. E isso, para mim, eu falo que não vai além de rivalidade de clubes. É como eu disse assim, eu respeito muito cada clube, essa questão. Eu acho que é muito válido se cada um tem a identidade com o seu clube. Mas aquilo que me chamou a atenção para ser corintiano e ser fiel, né, é essa história que permaneceu desde o início da cidade de Corinto e que chegou no Brasil de uma maneira mantendo a mesma essência. Depois foi se perdendo no mundo do futebol, em todo esse comércio que virou futebol, em toda essa loja de publicidade que virou futebol, né? Mas o meu ser corintiano nasce um pouco dessa realidade aí do povão, dar oportunidade para todos, ter a possibilidade de todos estarem e manter firme esse posicionamento. Certo. Não, gente, muito, muito legal a história aí. É uma pergunta que teve toda a base histórica, a história do Corinthians aí, viu, mas isso aí vira polêmica nos comentários aí. Os palmeirenses, São Paulinos, tudo bravo, os corintianos. Então a coisa tá. O Rodrigo tá colocando assim, ó, Corinthians 2, versículo 1. Versículo 1. Eu vou fazer uma piadinha agora, pelo amor de Deus, hein? Manda. Mas, além dessa realidade histórica que para mim me pegou, depois que eu fui estudar a Bíblia, né? Eu fiquei 5 anos fazendo teologia em Roma e o meu mestrado em Roma, né? Então, quando eu comecei a mergulhar um pouco no universo teológico, bíblico, grego, hebraico, eu comecei a perceber que se Deus é corintiano, eu como padre eu tinha que ser corintiano. Aí eu comecei a ver, achei no Novo Testamento o seguinte, Cacau, que não podia ser palmeirense, porque falou lá assim, ó, não jogueis pérolas aos porcos. Não dá título para palmeirense. Depois está lá escrito assim, ó, quando eu vou entrar em Jerusalém, vai lá e pega os jumentinhos que eu vou subir nele, mas forra o chão com palmeiras, que eu vou passar por cima, pô. Então aí eu já percebi. Aí, São Paulino também não ia dar certo. Porque São Paulo foi entrar em Damasco e caiu do cavalo. Se fosse São Paulo, eu ia derrubar São Paulo do cavalo. Aí chega Jesus Cristo no Novo Testamento, Deus Filho, e vai dizer assim, sede santos como eu sou santo. Aí você pega o Antigo Testamento, Deus Pai, desde o início, fala o quê? Deus é fiel. Então era gaviões, não tem por onde. Não, mas brincadeira, hein, pelo amor de Deus. Claro. Não, isso o pessoal aqui é bem tranquilo quanto a isso aí. A gente igual, mas os palmeirenses ficam meio aí incomodados, São Paulino, mas, gente, é a história real. Eu sou São Paulino, sou São Paulino também e tal, mas eu gosto muito mais do futebol do que do São Paulo em si. E, assim, eu acho que essa rivalidade, essa conversa, essa brincadeira é muito sadia, muito, muito bacana, né? Então, aí tem algumas coisas. O Luiz Fernando, o Salatiel, ele colocou aí que o senhor contar a história o Dixer rezou a missa de São Paulino, é isso? É essa a história? São Paulino, não. Vou contar. Como é que foi isso? E um dia, Padre Anderson, que eu trabalhava, quando eu cheguei aqui, o Padre Anderson trabalhava aqui.
eu era vigário dele, e foi aniversário do Padre Anderson, e eu fui desafiado. E eu, como um bom corintiano, eu aceito o desafio e eu vou para o combate, você entendeu? Eu não arrego. E me desafiaram a subir do catê brincando com as crianças, com a camisa do São Paulo, para cumprimentar e saudar o Padre Anderson, que era aniversário dele. Eu, na boa, coloquei a camisa do São Paulo e subi para dar os parabéns e junto com a molecada. Então foi muito legal, foi uma experiência bem bacana, porque depois, tanto o Padre Anderson quanto eu, nós batemos na tecla, porque estava uma época que tinha uma rivalidade muito feia de briga, discussão, briga de torcidas organizadas, e nós aproveitamos aquele momento para dizer o seguinte, que não importa a camisa que você veste, não importa o time que você torce, porque por detrás de uma camisa de um time tem um ser humano igual a você. Sim. Então, por detrás de um time tem um ser humano que precisa do teu respeito como você quer ser respeitado. Então, não faça ao outro aquilo que você não quer que te façam. Então, foi muito legal usar dessa dinâmica também para provocar um pouco mais de respeito, um pouco mais de solidariedade entre as pessoas. Então foi essa a experiência de ter colocado a camisa do São Paulo. Do São Paulo. E daí, padre, a gente escuta de bastante gente, sabe? Que o senhor reza a missa com a camisa do Corinthians por baixo da batina, é verdade isso? Essa história, ela ficou marcada, porque foi dia 4 de julho de 2012, quando o Corinthians bateu o Boca Juniors na Libertadores. Ele tinha ido, era um jogo de volta, então tinha empatado. Na Bomboneira empatou 1-1. Toma 1. No retorno, né? Primeiro tempo, 0-0. Eu tinha que ir para missa. E eu tava naquela angústia. Eu falei, cáspita, tem missa. Você entende? Aí o que eu fiz? Eu tava em casa assistindo meu jogo, do jeito que eu saí, eu fui com a camisa do Corinthians. Aí tô na sacristia, me paramentando, aí me dei conta, falei, putz, eu tô com a camisa do Corinthians. Aí virou piada, né? Ó, o padre aqui fazendo uma torcida, eu falei assim, tô torcendo mesmo, fiel. Aí eu combinei com o ministro da Eucaristia, foi com o Tutão, que é palmeirense. Falei, Tutão, durante a celebração, se o Corinthians ganhar, você me avisa, pelo amor de Deus. Fez gol, você me avisa. Então, assim, de vez em quando eu dava uma olhadinha para ele assim de lá, ele fazia assim, ó. Aí, de repente, escutei rojão para todo lado. Eu falei assim, Aí depois, que foi o shake, né? Aí dos dois lados. O segundo também foi dele. Então foi essa história que eu fui celebrar a missa de camisa do Corinthians por baixo da batina. Mas eu estava em casa assistindo o jogo, esperando dar uma reviravolta, o que ia dar. E como eu tive que ir para a catedral para celebrar a missa, então aí eu fui do jeito que eu estava de torcedor, eu fui para lá, né? E foi no dia 4 de julho de 2012, na reviravolta de 2-0, com o Boca Juniors no pleno Pacaembu, você entende? Sim. Essa é a história. Não, excelente, excelente. O Tutão, inclusive, ele estava aí na live, não sei se ele ainda está, mas ele entrou aí, eu vi que ele entrou. Mas o Tutão foi um palmeirense que na final da Libertadores ajudou um corintiano. E não é só ele também. Aqui eu estou vendo que o Marco Colense também está aqui. O Marco Colense São Paulino também. Tem umas histórias dele também no Itaquerão, que maravilha. Senão nós vamos falar disso também, né? Para também registrar aqui um jogador do seu time, o Ataliba, que eu entrevistei também algum tempo atrás, né? A gente já fez uma live com ele, tá presente também, está nos ouvindo nesse momento aí. O Ataliba também, eu tenho que confessar que eu sou fã desse ser humano e desse jogador, né? Mamma mia, bom demais. Bom, tá presente aí. Aí só colocando também, gente, vocês falaram que eu tô careca, então eu arrumei um bonezinho aqui do Irmãos do Agro, aí dos meus irmãos, do Paulinho Cabeça, os Irmãos do Agro também estão
estão aqui comigo, tá? Que eu não falei deles, depois eles vão ficar bravos comigo. Padre, daí aí você falou da Libertadores, daí é uma curiosidade que eu tenho. Na final do Mundial, Corinthians e Chelsea de 2012, bateu camisa das 10 ali na catedral. Como é que foi isso aí? Rezando a missa e acompanhando o mesmo jeitão da Libertadores? O mesmo esquema. Depois comecei a perceber um negócio assim, ó, que eu não podia começar a assistir jogo quando eu tivesse a missa, porque eu tinha que me controlar, você entende? Para eu poder não me perder na questão da missa. E, ao mesmo tempo, a curiosidade de saber resultado. Então, eu comecei sempre a... Tem um jogo de decisão, então eu nem começava a assistir. Então, eu já procurava saber, depois que terminasse a missa, para dar prioridade para a missa, dar prioridade para aquele momento, e depois eu iria saber o resultado e comemorar ou chorar o resultado. Mas foi o mesmo esquema, você entende? Mesmo esquema. Porque não, eu lembro que foi num domingo de manhã e mais ou menos no horário da missa. Eu falei, esse aí. Bom, mais tranquilo. Mas aí eu já tenho assim, ó. E é engraçado. Quando tem o jogo do Corinthians, que cai no domingo, que antecede a missa, principalmente das 7 da noite, você já percebe as pessoas que esperam a procissão de entrada. Você vê assim, o pessoal feliz quando eu estou de cara fechada, que eu levei pau no jogo. Mas quando eu estou um pouco mais assim, feliz pela vitória, você só vê neguinho de cabeça baixa e nem cumprimento você direito. Não, faz parte disso mesmo. Padre, só uma coisa, vamos fazer o primeiro sorteio aí da primeira bandejinha de croquetes aí oferecido pela Lalaine, né? Daí Regis põe o telefone aí, 99798-5091, uma bandejinha de croquete, do número... Padre, nós estamos com recorde de público hoje, viu? Entrevistamos vários jogadores famosos, tudo, mas hoje é o dia que mais a gente percebeu aí que tem bastante gente aí. Muito obrigado aí pela audiência e muito obrigado pela sua presença aí que engrandeceu nossa live aí, tá engrandecendo a nossa live. Obrigado. Você é iniciativa, meu Deus do céu. Então, de 1 a 72, um número, escolhe um número para ganhar essa primeira bandejinha de croquete. 67. 67. O Giovanni Luque. Giovanni, nós vamos dividir isso daí, hein, Gi? Aí, ó. Aí, G, então o G leva a primeira bandejinha de croquete aí. Giovanni, dividir com o padre. Viu, Regis? E outra coisa, o Regis da Lalaine lá, o Doglão cobrou aí você do croquete dele lá. Tem que mandar pro homem lá, senão ele não vai parar de falar, hein? Bom, daí, aproveitando essa questão aí que o senhor colocou que as pessoas esperam o domingo, 7 horas da noite, para ver o resultado do Corinthians. Como que assim, que normalmente as atividades da igreja, na maior parte, assim, a gente entende que seja no final de semana, tem mais celebrações, e como que é acompanhar o futebol no meio dessa muvuca, vamos falar, de tudo que você precisa fazer nos finais de semana? Eu coloquei sempre para mim uma prioridade, né? A prioridade para mim é a comunidade, é a paróquia onde eu estou servindo, onde eu estou trabalhando. Tentando sempre colocar em primeiro lugar a necessidade da paróquia, da comunidade. Então eu aprendi assim sempre deixar para depois. Então eu vejo depois um VT, ou eu acabo visualizando os melhores momentos na segunda-feira no Globo Esporte, que eu pego no horário de almoço, que não tem interferência no meu dia a dia, mas dificilmente hoje eu consigo ver uma partida completa no domingo, porque as atividades dominicais elas são intensas, assim como o sábado. Então, geralmente, eu consegui assistir alguma partida completa na quarta-feira, quando tinha jogo na quarta-feira.
Então a quarta-feira para mim ela é mais tranquila para eu poder me organizar. Quando não tem alguma atividade também no campo da paróquia. Mas quando eu consigo, eu assisto ao vivo. Quando eu não consigo, eu vejo um VT ou eu vejo depois dos melhores momentos e muito tranquilo. Não tem essa angústia. Assim, isso daí já está superado. Certo. Padre, vamos para caixa misteriosa. Vou tirar um objeto aqui, vamos. Mas esse aqui é bem. Esse objeto é bem conhecido. É uma camisa do Corinthians. Camisa do Corinthians que estava na caixa misteriosa, né? E essa camisa aqui eu vesti pela primeira vez na vida, a camisa do Corinthians na live do Zenon, que eu fiz com o Zenon. Em homenagem ao Zenon, eu vestiria até hoje em homenagem, mas eu prometi aquele dia e não posso descumprir minha promessa, que foi a primeira e única vez que eu iria vestir a camisa do Corinthians. E essa camisa a camisa do Corinthians lembra o Itaquerão, né? E aí a gente ficou sabendo, né, conversando com o Marco, vendo fotos no Facebook, uma visita lá no Itaquerão, né? Como que foi essa visita lá? O Marco Colenso está aí na live, a família dele. Como que foi essa... Essa é uma história assim que a minha irmã, a Vanessa, a nossa caçula, ela é corintiana, mais fanática do que eu. Ela entende, é vidrada. E ela tem um carinho muito grande pelo Tite, né? Enquanto profissional, enquanto pessoa, e sempre quis ir num treino ou num jogo para cumprimentá-lo, para vê-lo, e depois estar com todo o elenco do Corinthians. E tentou várias vezes essa realidade, através de outras possibilidades, sempre foi para estádio, com o pessoal, inclusive da Fiel daqui de Botucatu, ela chegou aí 2 vezes para jogos em São Paulo. E a minha irmã tem uma doença autoimune degenerativa, né? E eu tenho um carinho com a minha irmã fora de série. Eu amo a minha irmã por demais. Tenho um irmão do meio, o Fernando também, mas parece que o amor com a irmã, né, é mais afinado, vamos dizer. E por ser caçula, né, parece que você tem uma preocupação maior. E sou assim, e o meu irmão é a mesma coisa. Então, são os 2 irmãos que têm a Vanessa como se fosse a preciosidade da vida. E eu tenho um carinho por ela muito grande e sempre quis realizar isso para ela, né? E foi conversando com o Marco, né? E o Marco falou assim, olha, eu conheço uma pessoa que trabalha com material que é utilizado pelo fisioterapeuta de lá, e é o Moacir. Eu vou conversar com o Moacir e vou ver se eu consigo da gente lá. E o Moacir conseguiu essa possibilidade para irmos até lá. E foi uma experiência muito bonita. O Marco teve essa gentileza de abrir essa porta, foi junto conosco. A Aninha, a esposa do Marco, também é corintiana. Então juntou a Aninha com a minha irmã. Então você imagine a conversa dentro daquele carro. E fomos nós 4 para lá, né? E aquilo foi um momento de alegria com a minha irmã que poucas vezes eu vi a face dela tão plena. Mas não era o Corinthians, entende? Mas era um sonho que ela estava conseguindo realizar, como nós, quando conseguimos realizar um sonho, seja ele qual for. A gente tem a satisfação, tem o brilho no olhar. Então, quando eu vi esse brilho no olhar da minha irmã, então é como se nós pudéssemos ter oferecido para ela um brilho diferenciado, uma alegria diferenciada. Então a visita no Itaquerão não foi só uma questão, eu tive com o Corinthians, não. Eu consegui realizar um sonho da Vanessa. Então aquilo para mim me encheu de alegria, me encheu de gratidão ao Marco, ao Moacir, por ter conseguido essa possibilidade com a Vanessa. E o bonito foi assim, que eu tenho uma admiração também pelo Tite, pela personalidade do Tite, como eu tenho uma admiração pelo goleiro Marco,
do Palmeiras, como eu tenho admiração pelo Zé Maria, você entende? Então, assim, aquilo que eu falei assim, são homens que antes de terem um profissionalismo, são homens do bem, assim, tem uma trajetória de... Então eu admiro essa parte comportamental dos seres humanos. Sim. E estar com o Tite, eu levei para ele uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque eu sabia que ele era devoto. E foi um gesto tão bonito que, terminada a entrevista, tudo tal, nós esperamos. A atenção que o Tite deu para minha irmã não tinha preço. O abraço que ele deu nela, e depois ele tirou o terço que ele sempre usava aqui, né? E deu para minha irmã. Então, esse gesto foi uma coisa tão bonita, porque eu sabia que aquele terço é o terço que ele rezava todos os dias, ele e a esposa. Então, é um elo que ele levantava onde ele tivesse, sempre antes de qualquer competição, ele ia na igreja mais próxima e rezava aquele terço. E era um elo que tinha com a esposa, no sentido, era um elo de família. Então, aquilo ele ter dado para minha irmã foi uma experiência diferenciada, boa por demais. Agora, o mais bonito foi ver também o Marco como São Paulino, conhecendo toda a escalação do Corinthians, falando nome por nome. Ele e a minha irmã. De repente eu olhei e falei assim, ué, você não é São Paulino? Ele falou, não. Eu só descobri aqui os nomes para interagir com a tua irmã. Falei, larga a mão, você gritou o tempo todo, rapaz. Então eu percebi assim, uma vontade de ser corintiano fora de série. Tá. Aí até o pessoal cornetou o Marco aqui, que virou corintiano, já virou corintiano e tal, e também falou difícil, não foi, o duro foi aguentar o Marco na viagem. Então, o pessoal já cornetou. Mas foi uma experiência muito bonita a realidade do Itaquerão por causa desse elo de realizar o sonho da Vanessa. Isso, para mim, não teve preço. Tá certo. Padre, fugindo um pouquinho do assunto aí do futebol, nós vamos ter agora, na próxima semana, né, a Festa de Santana, né? Se o senhor convidasse o pessoal aí a participar, que é uma festa tradicional aqui na cidade, se o senhor puder, já que hoje vai ser de uma maneira diferente, né? Nós já começamos todo um trabalho para não deixar a Festa de Santana passar em branco, né? Numa forma totalmente diferente, mas com a mesma intensidade. Porque, graças a Deus, a festa ela se consagrou na festa da família. Então, também, diante de todo esse momento que nós estamos vivendo, nós achamos por bem reinventar a festa de Santana, mas não deixá-la passar sem ser celebrada. Então, nós bolamos um esquema de missas que começa agora, quinta-feira, depois de amanhã, o tríduo preparatório. Então, quinta, sexta e sábado, nós teremos missa às 7 horas da noite, não presencial, mas transmitida pelo Facebook, transmitido pelo YouTube, do tríduo, preparando para a festa, para a missa solene. Porque o tema vai ser fé, esperança e caridade. Fé para passarmos por esse momento. Perseverar, se fortalecer diante dos desafios. A esperança de dias melhores, que começa a ser construído no hoje, não é no amanhã. Então é cada um tendo a esperança de fazer o seu melhor, se cuidando, fazendo o que está no seu alcance, para que os dias de amanhã sejam melhores. E a caridade, para que ninguém se feche, não deixe ninguém pela estrada nesse momento, para ter a sensibilidade cristã e humana com as pessoas. Então o tríduo preparatório vai trabalhar essa temática, fé, esperança e caridade, com missas às 7 da noite, começando na quinta e terminando no sábado. E no domingo, dia de Santana, nós teremos às 7 da noite também pelas redes sociais a missa solene de Santana, que vai ser presidida por Dom Maurício. E logo após a missa, nós vamos ter um show internacional também pelo YouTube, pelo Instagram, o Encontro entre Amigos, Itália e Brasil,
em prol da Catedral, com a Antonella Bucci, em parceria com o Milton Guedes. Antonella Bucci é uma cantora italiana que fez parceria com Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, e já fez um show no Brasil, uma turnê no Brasil com o Milton Guedes. Então nós vamos fazer em prol da Catedral essa live, esse show, através das redes sociais, Instagram e também do YouTube. E não poderia faltar a parte gastronômica. Todo mundo espera o X-Catedral. A X-Catedral se tornou um dos carros-chefes. Então, nós estamos também fazendo no esquema drive-thru de gastronomia. Então, nós vamos ter X-Catedral, pastel de queijo, pastel de carne, pastel de banana com doce de leite, palha italiana e sopa de mandioca. Para o sábado próximo. Para pegar no drive das 4 da tarde até as 8 da noite. Ali no bolsão da Catedral, na lateral da Catedral. Porém, quem quiser tem que adquirir o produto até quinta-feira, até depois de amanhã, através da Secretaria Paroquial ou da nossa rede social catedraldebotucatu.org.br e comprar pela nossa loja virtual. E no domingo também não poderia faltar as porpetas italianas com belo espaguete e o bolo no pote de Santana, que é tradição também. E também vai ser no sistema drive-thru, que você adquire o teu almoço até quinta-feira e retira no domingo das 11h30 até as 2 da tarde, aqui também no Largo da Catedral. Todas essas informações o pessoal pode pegar pelo meu Instagram, pode pegar pela página do Facebook, pode entrar diretamente no site da Catedral ou ligar na Secretaria da Catedral. Ali está tudo explicadinho, tudo feito. Então é uma maneira que nós encontramos de comemorar a festa de Santana e, ao mesmo tempo, a aquisição dos produtos vai nos ajudar a continuar mantendo a nossa catedral e mantendo os nossos projetos e ajudando tudo aquilo que é um desafio que a paróquia tem. Perfeito, padre. E dentro disso, então, gente, vamos colocar no sorteio aí, por minha conta, daí um almoço italiano e um X-Catedral, né? Vou adquirir aí com o pessoal aí da catedral e vamos sortear e entregar para quem for sorteado. Falando nisso, vamos então para o nosso sorteio, o segundo sorteio, padre. Vamos lá. Então, o Gi ganhou o primeiro croquete. Vamos primeiro, uma sobremesa, então, agora da Esqui Sorvetes, agora entregando em drive-thru, entregando na sua casa e também funcionando com o drive-thru. Números, então, de 1 a 81, padre. 71. 71. Então, vai para o Betinho Pontes. Betinho Pontes, eu acho que ele é ministro lá na Catedral, Betinho. Ah, Betinho, então, olha, vamos repartir. Betinho ganhou então uma sobremesa, Betinho. Depois você entra em contato com a gente, para daí ver como vamos fazer essa entrega aí, que o Fernando está agora entregando em casa, vai entregar na sua casa essa sobremesa. Vamos então daí agora para a segunda bandejinha então de croquete da Lalane Croquetes, né? 997985092. Mesma coisa, padre, de 1 a 81. Então agora 13. 13. Tá? 13. O Luiz Fernando Salato. Fernando também tá aí, ganhou tá então no meio também. Croquete. É da Catedral também, tá lá no. Opa, só o pessoal da. Aí seria natural isso, né? Aí vamos então agora para um almoço italiano. Almoço italiano, padre, de 1,81. 30. 30. Jodemar Catarini. Também frequentador das... Vai só saborear uma porpeta que vocês vão ver só. É isso aí, deixa eu anotar aqui para depois eu não me perder. E agora um X Catedral também de 1 a 81.
2. Número 2. O Carlão Rossi. Rossi leva um X Catedral, então. Esses eu vou adquirir e vou passar para eles para no dia eles estarem saboreando. A molecada da juventude nossa aqui tá mandando muito bem no X Catedral, viu? Vale a pena. Tenho certeza. Padre, estamos chegando no final aí, temos mais 5 minutinhos para terminar. Gostaria de uma mensagem para o pessoal aí que tá nos assistindo, né? Para a juventude principalmente, e para todos que estão assistindo, o senhor falar uma mensagem para a gente aí, por favor. Eu acho que a melhor mensagem que nós podemos vivenciar em todos os momentos da nossa vida é a intensidade do momento presente. Mergulhar nessa possibilidade de viver intensamente tudo aquilo que está no nosso alcance e da melhor maneira possível que nós temos. Porque eu falo que esse momento que nós estamos atravessando, tudo isso que nós estamos vivendo, que não está sendo fácil para ninguém, eu ouvi um cardeal fazendo uma reflexão e ele dizia assim, que é como se Deus tivesse dado um passo para trás e como se a humanidade tivesse dado um passo para trás para redescobrir qual era a verdadeira motivação que me lançava para frente. Porque muitas vezes a nossa motivação de nos lançar para frente, nós não nos damos conta da intensidade do momento presente. E nós avançamos de uma maneira muito maluca, muito rápida, sem prestar atenção em tudo aquilo que está no nosso redor. Então, a intensidade do momento presente, creio eu, que me dá a tranquilidade de ter vivido intensamente tudo aquilo que eu pude viver. Intensamente as relações com as quais eu me encontro, a intensidade da amizade. Eu comentava assim, como eu estou sentindo falta há 4 meses de poder abraçar minha mãe. E quanto tempo eu tive para abraçar minha mãe e devido aos meus compromissos na catedral, na Fazenda da Esperança, isso, aquilo, eu deixei o tempo passar e hoje eu sinto falta de estar com ela e abraçá-la. Então, assim, são momentos que passam na nossa vida e que nós não temos, talvez, a chance de retornar. Então, a intensidade do hoje, a intensidade daquilo que está ao meu alcance, nós deveríamos mergulhar. Mas uma intensidade que leva em consideração a realidade que está ao meu redor. Não é uma intensidade egoísta, mas uma intensidade solidária. Porque essa intensidade do momento presente me faz valorizar as pessoas, as amizades, a tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado, a amar as pessoas como se não houvesse o amanhã, como diz a música, e perceber concretamente que a vida é um trem-bala, como também diz a Ana Carolina, quer dizer, e a gente é passageiro, não somos maquinistas. Então, essa intensidade de viver o que nós estamos vivendo a cada momento, vale a pena. Vale a pena. Como agora, intensamente essa live. Nós mergulhamos nessa live, nós vivemos essa live em todos os sentidos. E essa intensidade que te constrói um cara melhor, que me constrói um cara melhor, porque fomos intensos naquilo que fizemos. Então não tem título, não tem academia, não tem isso ou aquilo que me forma como ser humano. Pois como ser humano me forma a intensidade com a qual eu vivo os meus desafios. O restante é acréscimo, porque o restante tudo se perde, o restante tudo passa. O que sobra? A intensidade da vida que eu vivi. Então, molecada, cada um que está aí, intensamente, vale a pena. A intensidade do momento que está no nosso alcance. Então, acho que tanto para você... 30 segundos, meu padre. 30 segundos, tá? Uhum. 30 segundos. Então, obrigado por participar, obrigado pelo convite e Deus vos pague a todos
que mergulharam na live fazendo a sua doação para a Fazenda da Esperança com os produtos de higiene. Deus vos pague. Muito obrigado e